Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Ficou claro e entendido aí que o povo que destruiu Jerusalém, destruiu o templo na época, era o povo de cuja a etnia virá o anticristo. A minha pergunta é, eu concordo plenamente com isso aí que você falou, se, apesar de ser de uma outra etnia que não seja judia, se não poderia vir de lá um judeu. Dessas etnias. Porque nós sabemos que existem judeus de outras etnias. Judeus brasileiros, judeus gregos, judeus americanos, entendeu? Tá. E se, dentre essas etnias, que a maioria, pelo que você falou aí, vai ser de origem árabe, se não poderia vir de lá um judeu, que seria o anticristo. Entendi. Ele não é judeu de nascença, mas é um prosélito lá. Apesar de ser árabe, apesar de ser lá de outra etnia, mas ele é um judeu. Tá. Não poderia ser isso? Eu entendi, mas eu penso da seguinte forma. Eu acho que há uma diferença entre... E eu não gosto que me encontraria aqui na minha igreja. Então eu concordo com o senhor 100%. Eu falo ou não falo? Bom, eu penso da seguinte forma. Eu acho que há uma diferença entre etnia e cidadania. Inclusive, essa diferença ela aparece no texto bíblico. Teve uma vez que um oficial romano mandou bater em Paulo. Aí os encarregados foram bater em Paulo. Quando chegaram em Paulo, muito esperto do jeito que era, né? Aí ele disse, quem deu para vocês autoridade para açoitarem um cidadão romano? Aí os soldados voltaram para aquele oficial e disseram, ele é romano. O próprio oficial, curioso, intrigado, foi falar com Paulo. Já não mandou mais ordem nenhuma pelos dois. Aí ele chega para ele e diz assim, tu é cidadão romano, tu pagou quanto? Porque eu paguei uma grande quantia. Aí Paulo diz, não, eu sou romano de nascença. Espera aí. Paulo está dizendo que nasceu em Roma? Não. Por quê? Porque Paulo nasceu em Tarso, sudeste da Ásia Menor. Tá, então Paulo era de Tarso, mas está dizendo que é romano de nascença. O que isso significa? É porque naquela época tinha uma lei que dizia que se um progenitor, avô, pai, bisavô, não importa, comprar o título de cidadão romano, por mais caro que fosse, todos os seus filhos, toda a sua prole seria considerada romana de nascença. Então, Paulo, conhecedor da lei, sabendo dos seus direitos, ele se vale disso para dizer, eu sou romano de nascença. Porque era, de acordo com a lei romana, ele não estava mentindo, mas ele não está dizendo que é etnicamente romano. Outra coisa, embora ele tivesse nascido em Tarso e fosse cidadão de Tarso, isto é cidadania e não etnia. Porque a pessoa pode ter dupla cidadania, tripla cidadania, mas etnicamente... a etnia, a ascendência genealógica, ela é uma só. Então, Paulo ele era hebreu de hebreus, e ele traça até a linhagem dizendo da tribo de Benjamim, aquela coisa toda. Mas ele era etnicamente hebreu de hebreus, mas cidadania ele tinha pelo menos duas. Então, quando o texto lá de Daniel 9:26, quando ele diz o povo, é por isso que eu gastei tanto tempo explicando, mas depois não fiz essa conclusão. A palavra povo ali é a palavra para a etnia, diferente da palavra hebraica para a cidadania. Porque tem uma diferença entre etnia e cidadania. Eu enfatizei, mas não expliquei. Que o que o texto estaria dizendo é que o povo cuja raça, a etnia é igual, independente das cidadanias que esta pessoa possa ter. Ou seja, não é da etnia judaica, não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas é de uma etnia diferente, que provavelmente seja destes descendentes, seja um descendente de Ismael e de Esaú. Era isso que eu estava tentando explicar. Então, é por estas razões e por outras é que eu penso que não tem como ele ser judeu. Ele vai ser um opositor dos judeus. Eu costumo falar que existem duas descendências paralelas. Tem os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que hoje são chamados intercambiavelmente de judeus ou hebreus, porque dá no mesmo, e tem a banda podre, aqueles descendentes paralelos que são gerados por Abraão, Ismael e Esaú.
Não que eu esteja dizendo que Esaú foi gerado por Ismael só porque eu coloquei, né, na carreirinha. O que eu quero dizer é que Esaú fez alianças com Ismael. De fato, a Bíblia chega a dizer que ele foi na casa de Ismael pegar filhas para si ou para os seus filhos, e aí as duas casas se misturaram. Ou seja, por isso esse povo é chamado de árabe, de miscigenado, porque eles fizeram essa aliança. Os dois preteridos dos pais, né, porque os mais novos foram escolhidos e os mais velhos preteridos, com mágoa e sentimentos em comum, fizeram uma aliança contra a descendência judaica. Me parece muito claramente na Bíblia, quanto mais a gente mexe, mais a gente observa, que da descendência de Abraão, Isaac e Jacó veio o Cristo, e da descendência de Abraão, Isaac e Ismael vai surgir esse homem contrário, né, deste mundo bizarro e oposto da linhagem real, vai surgir o anticristo. Ou seja, dos mesmos inimigos de sempre que Israel teve, que são, na verdade, gerados pelos 12 príncipes que Ismael gerou. Inclusive, Maomé, já adiantando um pouco do que talvez a gente vá conversar amanhã, se a gente for mesmo falar do anticristo, da tribulação e tudo mais, Maomé diz toda a tradição, né? Algumas pessoas questionam se isso é verdade ou não, mas o que se sabe, o que se diz é que Maomé teria sido gerado de um dos filhos dos 12 príncipes gerados por Ismael. E, para mim, o anticristo ele vai ser descendente de Ismael e praticante da religião islâmica. E não é mera coincidência que o islamismo ele defenda as mesmas coisas que a Bíblia diz que o anticristo fará. Mas a gente fala sobre isso amanhã, tá? Mas é assim que eu penso. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.